A paz, meus irmãos. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas eu quero aqui só deixar assim bem claro, né, que no último culto a Margarete ministrou a palavra e nós não conseguimos fazer a live, né? Então, para aqueles que não foram à igreja, né, devido à pandemia, grupo de risco, quem sabe outros estiveram com alguma gripe, alguns sintomas, outros também que por algum outro motivo não foram, né, normalmente tem assistido às lives. Então, nesse momento assim, quero só compartilhar os textos, né, que ela compartilhou no culto. Quero ser bem breve, não me demorar muito, para que você esteja por dentro, né, do que foi ministrado, do que o Senhor falou conosco nesse domingo, tá? A palavra do Senhor está em 2 Reis, capítulo 20, e falando sobre Ezequias, né? E a palavra do Senhor diz assim, capítulo 2 do 2 Reis, capítulo 20, versículo número 1. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmãos, deixa eu só tentar aqui falar algo desse início, né, onde a palavra de Deus diz que o rei Ezequias estava enfermo, né, ele estava doente. Acredita-se que era um câncer, né, porque lá na frente fala sobre as suas feridas, suas chagas. E a Bíblia diz que ele estava doente mortalmente, essa enfermidade era para a morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio até Ezequias dizendo, né, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então você observa que era um momento muito delicado na vida de Ezequias, ao qual ele estava diante de uma enfermidade, e o profeta, né, chega. E eu acredito que todos nós, quando chegamos diante do profeta, nós queremos uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, né, que nos coloque de pé. Mas o profeta, ele não é enviado para falar aquilo que queremos ouvir, né, mas ele é enviado para falar aquilo que Deus tem para falar conosco. E uma das palavras que Isaías fala para o rei é que esta enfermidade era para a morte, né, e que ele deveria organizar e pôr em ordem a sua casa. Então, queridos, observe que a notícia não era uma boa notícia, né? Não era uma boa notícia você ouvir da parte de Deus que você não vai sobreviver. Alguns com certeza virariam o seu rosto e choraria muito, né, e esperaria a morte. Mas Ezequias fez diferente. No versículo 2 a palavra de Deus fala que então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Observe a oração de Ezequias, como foi uma oração especial, né? Ele abre o coração e ele pede para o Senhor se lembrar, né, das suas obras, se lembrar que ele andou retamente diante do Senhor, se lembrar que ele andou diante do Senhor em verdade, com o coração perfeito, e fez o que era reto ao coração do Senhor. Ele fala com Deus: Deus, lembra-te que eu andei em integridade, lembra-te que eu fiz o que era bom aos seus olhos, lembra-te que eu andei com o coração alinhado, perfeito em tua presença. Então, amados, quando você ouve uma oração como essa, né, você se espanta, como assim, né? Aí que entra o ponto, né, desse texto. Qual é o nosso nível de intimidade com Deus? Como que nós temos andado diante do Senhor? Será que se sobrevir sobre nós alguma situação difícil e impossível, será que nós teríamos o caráter, nós teríamos a convicção de entrar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu andei diante de ti somente na verdade, com o coração perfeito, eu fiz o que era bom aos teus olhos. Olha a oração deste homem. Ele não faz uma oração hipócrita, mas ele fala uma oração, uma verdade que ele vivia. E ele pede: Senhor, lembra-te. Então isso é muito especial, mas é importante nós refletirmos também
Pense você, nós podemos orar dessa maneira? Será que eu posso orar dessa maneira? Pense nisso. Se eu penso dessa maneira, olha, eu acho que eu não posso orar dessa maneira, é porque eu não estou andando diante do Senhor em verdade, eu não estou andando com o coração perfeito e eu não tenho feito o que é bom aos olhos do Senhor. Então, quando surge essa dúvida, é porque eu preciso alinhar esses 3 pontos: andar diante de ti em verdade, coração perfeito e fazer o que é bom aos olhos do Senhor. E ali naquele momento ele encerra a oração, vira o rosto para a parede e chora muitíssimo. Então nesse momento, tira-se os olhos de Ezequias naquele momento e olha o que acontece. O profeta Isaías, ao falar a Ezequias, ele sai, ele se retira. Mas a Bíblia diz que no meio do pátio, no meio do caminho, olha só o que diz no versículo 4: sucedeu, pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, aleluia, volta e fala para Ezequias, capitão do meu povo, aqui, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Olha que tremendo. Antes do profeta ir embora, no meio do caminho, olha, Ezequias acaba de orar, acaba de clamar ao Senhor e decide chorar, porque ele estava muito triste, porque era o seu fim, e ele começa a chorar. Mas a Bíblia diz que no mesmo profeta que falou para ele que ele iria morrer, foi o mesmo profeta que o Senhor disse, volta lá e fala para Ezequias, aleluia, capitão do meu povo, que assim diz o Senhor, aleluia, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Que tremendo, que magnífico. Imediatamente o Senhor ouviu a oração de Ezequias. Imediatamente, queridos, se nós queremos obter respostas da parte do Senhor imediatas, nós precisamos alinhar o nosso coração com o plano de Deus. Precisamos orar, precisamos buscar a presença de Deus. Irmãos, precisamos estar na casa do Senhor. Olha o que Deus diz, que no 3º dia ele subiria à casa do Senhor. Olha que a palavra do Senhor diz sobre a casa do Senhor. Então, querido, ele não seria sarado para ficar em casa, ele seria sarado para ir para a casa do Senhor. Aleluia! É uma das primeiras falas que o Senhor fala. No 3º dia você já vai para a casa do Senhor. Irmão, nós estamos falando de um câncer terminal, estamos falando de uma enfermidade terminal que Ezequias estava vivendo, ao qual Deus falou que ele morreria. Mas Deus muda de ideia. Oh, glória! Louvado seja Deus, que ele se arrepende de fazer o mal. Louvado seja Deus. Quando Deus entra, meu irmão, quando Deus decide abençoar, ninguém segura. Então, amados, pense nisso. Como que está você? Como que você está diante de Deus? Só que nós temos que largar de lado a nossa hipocrisia, sabe, a nossa vaidade, o nosso orgulho, sabe, reconhecer. Porque às vezes quando eu estou falando aqui, até quando a nossa irmã Margarete estava ministrando a palavra, acredito que pode haver pessoas que ficam com esse sentimento, não se examina direito, não tem uma vida reta com Deus, não busca o Senhor com intensidade, e às vezes fica achando, não, eu poderia fazer. Não, não pode. A mesma oração não. Tem pessoas que não têm condições de fazer a mesma oração. A mesma oração. E é claro que a resposta vai demorar mais, porque não tem integridade, não tem coração perfeito diante do Senhor, não faz o que é reto e bom ao Senhor. Então, querido, quando Deus fala, olha que tremendo. Deus fala para Ezequias, para Isaías falar para Ezequias. E no versículo 6 a Bíblia diz que o Senhor diz a Ezequias através do profeta: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Então Deus, quando Ezequias ora, busca ao Senhor, Deus ouve a oração, responde e dá mais do que ele pediu. E dá mais do que ele pediu. Que tremendo! Como que alguém fala para Deus se lembrar? Será que Deus se esquece de alguma coisa? Deus não se esquece. Deus não esquece, mas Ele espera um posicionamento nosso, uma ação de fé, um posicionamento firme diante do Senhor. E foi o que Ezequias fez.
E olha que tremendo, ele recebe a cura e ainda o Senhor fala para ele que ele terá paz, que o seu inimigo não vai tocar nele, que o Senhor vai amparar a cidade, que o Senhor vai guardar, que o Senhor vai livrar. Então assim, amados, a melhor saída para nós é buscar ao Senhor. É buscar ao Senhor. Deixa a preguiça de lado, deixa o desânimo de lado, deixa os problemas de lado um pouco. Sabe, pega esse problema no casamento, esse problema financeiro, esse problema de depressão, esse problema de enfermidade, seja qual for o problema, sabe? E corre aos pés do Senhor, se humilhe diante de Deus, se arrependa dos seus pecados. Às vezes você não está andando como Ezequias andou, mas hoje pode ser a sua oportunidade de você fazer uma aliança com Deus, se comprometer com Ele, e a partir desse dia ele pode começar a mudar a sua história de uma forma extraordinária. Além da cura, ele pode trazer paz, aleluia, paz no seu casamento, paz na sua vida financeira, paz na sua vida espiritual, paz na sua família. O Senhor tem a paz. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, né? Que a paz que Jesus nos dá é uma paz que dura e até a volta dele. Então, queridos, o ponto-chave dessa pregação é isso, da ministração, né, que a nossa irmã Margarete ali pôde compartilhar. Ela citou também em Lucas capítulo 17, falando daqueles 10 leprosos que pedem para o Senhor Jesus curá-los, e naquela hora Jesus fala para eles irem ao sacerdote, né, para mostrar que eles foram curados. Enquanto eles estavam indo, a Bíblia diz que eles já tinham sido curados, né? No caminho eles foram curados, mas a Bíblia diz que somente um voltou para agradecer, dobrou aos pés de Jesus e chorou, né? E adorou a Jesus, e o Senhor Jesus na mesma hora disse: onde estão os outros? Né? Somente esse estrangeiro veio adorar e agradecer, né? E a Bíblia diz que aquele que voltou era samaritano, né? Então às vezes tem pessoas que se diz ser de Israel, né? Se diz ser de Cristo, mas não se voltam para Deus. E às vezes aqueles que às vezes as pessoas apontam o dedo, acusam, é aqueles lá estão sendo mais sinceros do que aqueles que se dizem ser. Querido, não vá para a casa do Senhor só porque você precisa de um milagre. Não volte a Jesus só porque você precisa de um milagre, né? Você recebeu o milagre? Glória a Deus. Mas o seu lugar seguro ainda está nos pés de Jesus. Então, busque orar mais, busque jejuar mais, frequente os cultos, participe das orações, medite nas Escrituras, alinhe a sua vida com o que Deus tem para você, para que a sua vida venha a ser histórias que vão marcar outras vidas, que a sua vida venha a ser modelo para outras vidas. Quem sabe você tem uma situação, precisa de um milagre, e Deus quer te dar esse milagre. Para quê? Para você proclamar para as pessoas que Deus é na sua vida, e todos saberem que Deus é bom, através do seu testemunho. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja praticando, para mim não importa. O que importa, se você se posicionar hoje, a sua vida pode mudar completamente. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor te ama, e é por isso que às vezes Ele nos dá a palavra como essa: essa enfermidade é para a morte. E muitas vezes nós temos que ter um posicionamento diante do Senhor, para que a vida seja restabelecida para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Participe dos nossos cultos. Rua Eulália Pires, número 300, Vila Cachoeirinha, domingo às 19 horas e na terça-feira às 13h30, tá bom? Deixe o seu nome, né, ali, para que você possa entrar na nossa lista, né, de participação dos cultos. Deus abençoe e fique com Deus. Um abraço.